Em 1995, eu estava estudando no Colégio Santo André, já cursando magistério, que naquela época era o magistério, e eu estudava à noite. Durante o dia, eu catava guaraná, ia para a roça, quando estava na safra do guaraná, e fazia esse trabalho. A Lenilson é uma criança que nasceu na comunidade da Lagoa Santa, no ano de 95, comunidade quilombola, e que passou a sua infância ali até uns 7 anos, e de que quando completou 7 anos se mudou junto com a sua família para Juliana, mais conhecida como Gris. E lá viveu boa parte da sua infância, estudando na escola Casa Jovem, convivendo em meio à agricultura, lavoura de cacau, até quando chegou no ano de 2000 para morar. Desde criança eu sempre dizia que eu queria ser professora, queria ensinar, então brincava muito. Eu já tinha esse desejo de ser professora. E aí depois daí com 18 anos me formei, tive a oportunidade de fazer um concurso na cidade vizinha, que é Nilo Peçanha, passei. Minha mãe ela já tinha, porque deixa eu situar, eu sou filha de Maria Antônia e Paulino Cláudio, esses são meus pais do coração, eles me adotaram quando eu tinha 9 meses, porque minha mãe biológica ela mora em Salvador, nasci em Salvador, vim aqui para Ituberá, e aí meus pais biológicos, eles não puderam ficar comigo, e minha mãe chegou, estava muito doente, teve que me trazer para Ituberá, e minha mãe me adotou, que é também minha prima, e aí eles viviam dizendo, eu como filha única deles, né, eles diziam que o que tinha de melhor para me dar era educação. Então, como tinha educação para me dar, aos 18 anos, eles já estavam trabalhando na minha mente. Quando você concluir, se você não conseguir emprego aqui em Ituberá, você vai para Salvador, qualquer outra cidade, trabalhar, porque a gente precisa que você trilhe seus caminhos. Eu ter crescido na prainha é um misto de sensações, né? Foi uma infância muito alegre, muito envolvida também pela proximidade com os vizinhos e pela lógica do bairro, né? Aí às vezes na ausência do pai e da mãe, a gente já ficava na casa de um vizinho. Quando faltava o alimento, alguma coisa, outro já contribuía. E a outra parte do misto é a questão de às vezes ter que lidar muito com a questão das perdas, né? Seja perder um amigo porque foi morar em outro município, por questões financeiras, perder um amigo por conta dessa dinâmica da violência que às vezes ficou pelo meio do caminho. Então a gente ia tendo que lidar. A gente nascer e crescer na prainha, eu costumo dizer que a gente é levado a amadurecer muito cedo. Muito cedo a gente vai perdendo um pouco da inocência de criança, vai entendendo um pouco como essa ausência do Estado leva a gente a esse estado de vulnerabilidade. Então a gente começa a amadurecer e a entender coisas de adulto muito cedo. Mas tirando essa parte, a infância aqui foi muito boa. Muitos amigos, muitas histórias. Na minha infância a gente brincava pelas ruas, brincava de bola, esbagaçava a cabeça do dedo. Então as relações afetivas foram muito boas. Mas a gente sempre trazendo na lembrança também essas percas que foram marcando a infância. Foi esse lugar aqui que eu cresci. Então, aqui é o sítio São Roque, foi aqui que eu cresci. Tive a oportunidade de estudar na Escola das Pedreiras, no Bernardo Galvão. Depois fui estudar lá no centro, mas tive a oportunidade de ir morar também em outro lugar em Ituberá. Mas para mim, aqui as Pedreiras é o bairro que eu
fico aqui que eu acredito que é um lugar que, além de ter essa vista maravilhosa, ter essa vista linda, tem pessoas que convivem aqui. É um bairro que a gente necessita de um olhar diferenciado, porque infelizmente fica muito aquém em relação à gestão pública, falando em geral, né? A gente tem essas dificuldades, então às vezes isso faz com que as pessoas saiam daqui para ir morar em outro lugar. E a questão de violência também, então isso faz com que as pessoas saiam, mas eu preferi ficar. Ser da periferia de Ituberá é uma questão de identidade, né? Acho que tem coisas de que só quem é da periferia sabe. É de você, às vezes, chegar num lugar e só por você residir na prainha, você ser marcado, quando você vai entregar um currículo e fala, você é da prainha, e aí já olha você com uma forma diferente. Então, ser da periferia hoje em Ituberá é você buscar essa identidade e apresentar um novo retrato. A gente é da periferia sim, mas a gente tem dignidade, a gente tem valor, a gente tem conhecimento para mostrar, para acrescentar com a cidade e sempre buscar o nosso espaço, sem deixar de lado de onde a gente veio, mas buscar o nosso espaço dentro da sociedade. E a fé é o que nos impulsiona, nos fortalece. Então, para tudo na vida, se você tem fé, e o que fortalece minha fé é justamente eu estando na igreja, buscando a Deus, isso vai fortalecer minha fé. Então, eu imaginava assim, se antes de eu ter um trabalho, eu frequentava a igreja, então depois de eu ter um trabalho, por que eu vou abandonar a igreja? Não penso. Então, todo lugar que eu ia, eu sempre ia nessa busca de estar também buscando fortalecer a minha fé, crescendo profissionalmente, porém, buscando também crescer espiritualmente. A igreja, ela exerceu um papel na minha vida muito importante. Sobretudo nesse espaço, um espaço de integração, de integrar a Lenilson, de integrar esse jovem com outros jovens de outras comunidades, integrar também a um núcleo mais centralizado, que pôde abrir portas também para que eu pudesse ter acesso a outros espaços de conhecimento, pudesse conhecer um pouco também dessa dinâmica universitária. E aí a igreja, ela exerce esse papel fundamental. O primeiro, de gerar essa expectativa de que as coisas podem melhorar, que é uma coisa que a igreja em si, na sua matriz, ela vai ter, né, de gerar nas pessoas, nos fiéis, essa possibilidade de melhora. Então, para um jovem que veio de uma realidade de zona rural, de periferia, que já vivia à margem da sociedade, em meio às sequelas da violência, você ter um espaço que referendava de que você poderia ser algo melhor, é importantíssimo. Isso mudou a dinâmica da minha vida. Hoje eu passei a ver ali que tinham jovens também que viviam nessas realidades difíceis, mas que buscava também, através do intermédio de Deus, estar em um lugar melhor. Então isso para mim foi importantíssimo. Ajudou a construir outros vínculos afetivos, a suprir algumas ausências, seja de questão de alimentos, seja de questões também afetivas, através desse relacionamento que foi construído dentro da igreja. Eu não me vejo morando em outro lugar, a não ser aqui, entendeu? E acredito nas pessoas que moram aqui, nas coisas, vejo os exemplos que a gente tem, que a gente pode estar dando para outras pessoas, que outras crianças e jovens podem olhar e dizer assim, se ela conseguiu, eu também posso conseguir. E eu sempre levo isso para a sala de aula e digo aos meus alunos, faço questão de trabalhar também aqui no bairro. Já trabalhei em outros lugares, tem momentos que eu trabalho em outras escolas também, hoje eu trabalho com educação especial, mas sempre digo aos meus alunos, sempre na sala de aula eu falo isso para eles, que a gente aqui precisa mostrar o nosso potencial, o melhor que nós temos aqui no nosso bairro. Nós temos pessoas que podem vencer na vida através da educação, que podem conquistar seus objetivos. Então eu permaneço aqui por gostar desse lugar, mas também por querer que os outros possam ver uma forma assim de vencerem também na vida através da educação. Eu busco sempre me referenciar em pessoas que tenham coisas que sejam similares a mim. Então hoje no mundo eu tenho como referência, por exemplo, um Emicida,
uma pessoa que também vem de comunidade periférica, de uma realidade diferente, mas que batalhou, acreditou na educação e, estando em outros espaços, nunca negou de onde veio. Tem também Conceição Evaristo, uma escritora, mulher negra, e vem ali de uma família que era de empregada doméstica também, lá em Minas Gerais, que hoje chegou ao espaço como escritora, mas também que não nega a sua origem. Eu fico muito feliz também quando eu vejo figuras como Isa, uma artista negra, uma potência feminina, que chega nesses espaços e também diz de onde vem. Essas são as referências que me marcam. Aqui em Tuberá, tem umas referências também que me dá orgulho de dizer, de parar e tomar um cafezinho. Um deles é o seu Cristóvão, lá da Lagoa Santa, seu Maurílio, que são 2 mestres dos saberes populares, de que, apesar de nunca ter frequentado um espaço de sala de aula, mas que guardam a memória e aonde vão faz questão de dizer de onde vem. Isso para mim é fundamental. Além disso, tem também o professor Egnaldo, um doutor, um homem também que teve a oportunidade de ampliar o seu conhecimento, de sair daqui, de beber de outras fontes, mas que também trouxe para Ituberá a sua contribuição. Então essas pessoas me inspiram muito, me motivam a seguir em frente e acreditar que é possível sim dar contribuição ao município. Eu tive a oportunidade de ter minha avó, que é a mãe de minha mãe do coração, minha avó Cecília. Ela foi a primeira que estendeu a mão. Quando aos 9 meses eu vim sem destino, sem saber quem era a família que ia me acolher. E minha avó virou para minha mãe e meu pai e disse: eu sei que vocês trabalham, mas se vocês quiserem eu cuido. Então assim, essa pessoa, através dela, do legado dela, ela já foi me mostrando, eu fui crescendo com esse legado de acolher, de cuidar, que eu fui querendo fazer isso também, cuidar do outro. Então minha avó, ela foi essa pessoa que ela cuidou. E assim, tive a oportunidade de ter outras pessoas que me encaminharam também, me ajudaram muito na minha fé. Tia Mocinha, no quilômetro 10, que hoje Deus já levou. E tia Mocinha, ela foi aquela mulher guerreira que ela ia sempre para a igreja, então eu aproveitava, pegava essa carona com ela. Tive Dinda Raimunda, mãe de Márcio e Rogério, que também, na pastoral da criança, foi quem me encaminhou para essa pastoral. Então são pessoas que estavam ali comigo. E hoje eu tenho assim o exemplo do Papa Francisco. O Papa Francisco, ele veio, esse período que ele passou com a gente foi um período de muito ensinamento. A gente teve oportunidade de aprender muito com ele. Quando ele falou naquele momento da igreja em saída, aquela igreja em saída que não fica nas 4 portas, aquilo ali para mim veio dizer, resumir tudo o que realmente a gente enquanto fiel leigo tem vivido. A gente sai, a gente vai para o encontro do outro, a gente não fica só dentro da igreja. A gente vai sorrir com o outro, a gente vai sofrer com o outro. Então, o legado dele é muito bonito. E esse querer estar com o próximo, querer estar cuidando de quem está necessitado. Então, esse legado que ele deixa para a gente é muito importante. Então, são pessoas assim, tem inúmeras pessoas, mas vou se falar aqui, tem muito mais. Acredite que existe um Deus que nos ama, que cuida da gente e que está sempre conosco. E tendo fé, você vai conseguir vencer todas as dificuldades. Busque de que forma, não importa a forma que você vai estar alicerçando a sua fé. O importante é você buscar esse Deus, se fortalecer e ter sonhos. Sonhe. E além de ter esses sonhos, busque qual é a forma que eu vou realizar esse sonho. Que caminho eu preciso trilhar? E aí você comece a fazer os seus planejamentos para que você trilhe caminhos que sejam caminhos que lhe levem para o bem. Pense sempre antes de você fazer algo, será que isso vai ter alguma consequência? O que vai ser? Se eu tiver essa atitude, no futuro, o que é que eu vou colher? Porque nós estamos plantando agora. Então, que cada pessoa possa estar buscando plantar hoje, da melhor forma possível para colher amanhã. Porque minha vida foi assim. Nos momentos que eu estava lá na roça, tirando guaraná, correndo das cobras, mas eu estava pensando no meu futuro, que era justamente que eu precisava pagar minhas coisas dos meus estudos para poder ter um futuro melhor. E hoje eu estou aqui.
Então, não tem, assim, a gente não pode desistir. A gente precisa estar sempre buscando. Não deu certo de um jeito? Busca a melhor forma. Corre atrás do teu sonho. Vê o que é que eu posso fazer para poder realizar. E tenha sempre Deus como a fonte, como aquele que vai te conduzir. Porque comigo foi assim. Acredite em você, pois tudo é possível. Muitos vão dizer que você não vai conseguir, de que isso não vai dar em nada. Mas se você tiver fé e convicção do que você quer, você vai conseguir. Acredite em você, se apegue, sobretudo com quem quer te apoiar. Pessoas para te acusar, para torcer contra, vão ter várias. Mas aquelas para te apoiar são poucas. Mas essas poucas é que vão celebrar a vitória junto com você. Conceito renovado andará a nossa nação. Sou filho de preto, quero respeito. Quem mora no gueto não é ladrão. Você renovado andará a nossa nação. Sou filho de preto, quero respeito. Quem mora no gueto não é ladrão.